Olá, tudo bem? Meu nome é Saulo Reis, professor do Departamento de Física do UFC, e esse é mais um vídeo da cadeira de Tópicos Especiais de Física 1. Vamos lá. Então, no vídeo anterior eu falei sobre Computational Graphs, formas de representar cálculos em formato de grafos, e no final eu apresentei o Computation Graph de uma regressão, né? Ou seja, você tinha os parâmetros de entrada dos inputs representados aqui por essa camada inicial, né? Cada um desses inputs seria depois, ele é multiplicado, né, pelos valores de peso contidos, né, de forma representativa, né, contidos nas suas ligações, ou seja, temos que calcular θ0 e x0, né, o produto entre eles, e temos que fazer isso para os demais, né? Temos que calcular θ1 com x1, θ2 com x2, até um número de parâmetros de entrada, né, n, que seria o número de features do seu problema. Então, no grafo de computação que a gente apresentou, a gente abriu essa unidade dessa camada à frente, A1, nós abrimos ele em duas operações, onde a primeira operação seria o produto da matriz, né, do vetor de parâmetros a ser ajustado na regressão logística com o vetor de features x, e isso aqui seria uma variável z1, e essa variável z1 ela vai entrar como argumento da função da função sigmoide na regressão logística. Essa regressão que a gente faz, regressão logística, essa forma de representar, ela pode de certa forma simplificar, né? Ela é também conhecida como sendo o modelo de perceptron, né? O perceptron, ele é um modelo introduzido ainda na década de 50, muitos anos atrás, para fazer cálculos não lineares, por exemplo, uma regressão logística. O perceptron, de forma mais geral, você também pode modificar essa função g de z e ela não ser necessariamente igual ao sigmoide, né? A sigmoide é uma opção. Hoje em dia se usa outras funções, desde que ela tenha aquelas características que a gente falou nas semanas passadas, né? Você abruptamente sai de um valor pequeno para um valor grande, então a tangente hiperbólica também é uma opção. Existe outra função que é chamada ReLU, né? Que é de Rectifier Linear Unity, ou seja, é uma função simplesmente que pega os valores de x, ela é zero, né? Ela é zero para valores negativos e depois ela é linear para valores positivos de z, tá certo? Essa aqui seria a ReLU de z, né? Ela é zero e depois é linear, ou seja, ela tem aquela característica, ela vem de um valor não ativado e passa a ser ativado, né? O que na sigmoide. Na função sigmoidal, eu vou representar a sigmoide com sigma, né? Essa função, ela viria de zero, próximo a z igual a zero, ela passa por meio, indo ao seu valor máximo de 1. Normalmente, essas funções que a gente vai chamar a partir de agora função de ativação, né? Essas funções de ativação são funções que têm esse comportamento, ou seja, elas saem de valores próximos de 0 para valores próximos de 1, ou até maior do que 1. A ReLU, como ela é linear para valores positivos de z, então ela vai ter valores maiores de 1, mas o importante é que você saia de uma região não ativado para uma região ativada, né? Essa é a ideia geral dessa função de ativação. Na regressão logística, a gente usa a função sigmoide. Então, né, esse perceptron, né, ele no final das contas ele é introduzido na década de 50 como uma forma de tentar modelar a estrutura do neurônio. Se a gente voltar para a biologia, né, a gente sabe da neurociência que esse neurônio, né, ele recebe informação vindo de outros neurônios através de seus dendritos, né? Essas informações elas vêm na forma de pulsos nervosos ou de pulsos elétricos e íons, né, sais ionizados, né, partes de sais ionizados, e de alguma forma esse núcleo do neurônio ele decide se esse estímulo que chega de outros neurônios através dos dendritos é o suficiente para ativar ele ou não. Se ele for ativado, ele vai enviar um sinal elétrico através do seu axon para as pontas do axon, onde nas pontas do axon ele vai encontrar novas sinapses com novos neurônios e assim sucessivamente. Então, de forma geral, o perceptron ele foi introduzido para tentar modelar o comportamento geral de um neurônio. Então, o que vem ser uma rede neural? Né? Uma rede neural, de forma simples, né? De forma geral e simples, é uma superposição de perceptrons, na mesma forma que um cérebro, né? Se você for pensar, o sistema nervoso é uma superposição de neurônios. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou apresentando aqui, essa rede neural pequena, né, ela possui
dois parâmetros de entrada, né, dois parâmetros de input. Nessa camada, eu vou chamar essa camada de L0. Esses dois parâmetros de input, eles possuem informação, né, carregada de seus features, e que são levadas para a camada seguinte, né, para essa camada aqui que eu vou chamar de camada L1. Então, cada uma dessas unidades aqui de ativação da camada L1 recebe informações desses outros, né, dessa camada anterior, através de suas ligações, ou seja, através daqueles pesos de matriz θ. Essa unidade de ativação A1 da camada L1 recebe duas ligações, uma vindo de cada um das unidades de input na camada L0. Ela vai processar esse input numa forma de ter como resultado um número, né, que vai ser a ativação dessa unidade, e depois ela passa essa ativação para frente para a camada L2, para uma unidade de ativação A1 com um índicezinho 2 de colchetes, ou seja, nessa notação, esse índice de colchetes superior, superscrito, ele está indicando qual a camada, né, da rede neural que a gente está trabalhando. Por exemplo, esse X1, eu posso dizer dentro dessa notação que ele é um A1 colchete 0. Essa forma de dar índices às unidades de ativação da sua rede neural, né, pode facilitar vai facilitar na nossa implementação dos nossos notebooks. Agora note que esse não é o único perceptron da rede, né? A gente ainda tem um perceptron saindo aqui da unidade X1, X2 da camada L0 e indo para essa unidade de ativação A12 na camada L1, e essa unidade de ativação vai receber essa informação e vai passar para frente para a camada L2, para a unidade de ativação A21. Também a gente vai ter um terceiro perceptron aqui, né, vindo para a camada L1 e a unidade 3 da camada L1, né, esse A13. Essa unidade de ativação vai também processar a informação de input e vai enviar a informação para a camada 2, né, para a unidade de ativação A12. E aí, por si só, né, essa unidade de ativação com sua entrada também você pode interpretar ela como sendo também outro perceptron, tá ok? Cuja sua saída, como ela é a última camada, né, a gente vai atribuir ela à hipótese do nosso problema. Basicamente, essa é a estrutura geral de uma rede neural. Tá bom? Vale a pena ressaltar que agora o que acontece é que nós temos um grande número de parâmetros a serem ajustados, ou seja, essa pequena modificação de pensar esses problemas não lineares, né, a serem tratados por esse modelo de rede neural, ela agora possui uma quantidade muito grande de parâmetros a serem calculados, né? Porque cada uma dessas ligações, possuirá um conjunto de parâmetros θ, né? Aqui eu terei um vetor de parâmetros θ atribuídos, eu vou chamar de θ índice superior 1, para dizer que ela é a camada de parâmetros, de ligações entre a camada 0 e a camada 1, e aqui a gente também vai ter um conjunto de parâmetros θ2, que é o conjunto de parâmetros entre a camada 1 e a camada 2. Ou seja, cada uma dessas ligações vai possuir um peso, né, um parâmetro θ para ser calculado. E esse θ a gente pode dizer, portanto, né, que a gente vai ter aqui para essa ligaçãozinha, que é essa primeira ligação, a gente vai ter um parâmetro θ de superscrito 1, né, ou seja, ele é um parâmetro da camada 0 para a camada 1, que está ligando, né, a unidade 1 da camada 0 com a unidade 1 da camada 1. Por exemplo, também a gente vai ter essa outra ligação aqui. Essa outra ligação vai ser um θ com superscrito 1, dizendo que ele é um parâmetro que está entre a camada 0 e a camada 1, com subscritos 2 e 1, dizendo que ele está conectando a unidade X2 da camada 0 com a unidade A11 da camada 1. Pois bem, né? Então cada uma dessas ligações vai possuir esse conjunto de parâmetros θ, e no final das contas o nosso trabalho será efetuar essas operações, né? Você calcular primeiro um Z atribuído à camada 1, né? Esse Z atribuído à camada 1, ele tem que ser resultado do produto do θ da camada 1 com o conjunto de parâmetros de entrada da camada 0. Esse conjunto de variáveis Z, que são variáveis de ativação, que são calculados dentro da unidade de ativação, eles serão transformados através de uma função de ativação, resultando no conjunto de parâmetros de ativação da camada 1, que deve ser igual à função sigmoide, no caso do nosso notebook, desse parâmetro Z calculado
anteriormente. Com esses valores das unidades de ativação da camada 1, nós iremos, portanto, nesse processo seguinte, né, entre a camada 1 e 2, calcular os parâmetros Z da camada 2, que eles devem, de alguma forma, estar associados ao produto dos parâmetros θ da camada 1, da camada 2, com os parâmetros de entrada, de input da camada 2, os parâmetros de entrada e de input da camada 2 são os resultados, são os outputs são os outputs de ativação da camada 1, né? Então, por exemplo, será esse A1, e depois a gente pode calcular um A2 como sendo igual à função de ativação, no nosso caso, mais uma vez, a sigmoide, dessa variável Z2, dessa matriz Z2 calculada anteriormente. E, de forma geral, esse processo de passar a informação para frente, né, de ir passando informação de input para as camadas subsequentes e calculando as ativações dessas camadas, é conhecido como algoritmo de Forward Propagation, que é o principal objetivo de estudo essa semana. Esse foi mais um vídeo da cadeira de tópicos especiais de Física 1, onde a gente falou um pouco sobre, a gente introduziu os modelos de redes neurais, o mais simples possível, deu uma ideia geral do algoritmo de Forward Propagation. No próximo vídeo a gente vai mostrar em detalhes como é feito o cálculo dessas ativações, ou seja, a gente descreverá em detalhe o algoritmo de Forward Propagation. Até lá, um abraço.